Hoje eu vou te ensinar a trabalhar com a CNC 1210 da Visutech. Bom, então primeiramente eu vou te ensinar como funciona essa máquina e não tem como eu explicar como essa máquina funciona sem te passar um pouco da teoria do que é uma CNC. Essas máquinas são máquinas de corte que utilizam motores tanto para movimentar os seus eixos. Os eixos eles respeitam o plano cartesiano, que é o x, y, e tem um eixo a mais, que é o eixo z, que ele sobe e desce. Elas funcionam com motores, que eu vou explicar um pouco mais. Essa peça que está aqui do meu lado é o nosso motor spindle. É uma das principais peças da máquina. Essa peça aqui de metálica, ela tem um motor que faz as rotações da nossa fresa. Aqui, além da fresa, nós temos também um encaixe, uma pinça que serve para que a gente trave a fresa. Existem diversos tamanhos de pinças para que você consiga trabalhar com fresas de espessuras diferentes. É importante lembrar, cada máquina tem o seu padrão de pinça, então sempre que for comprar uma pinça, procure saber o padrão da sua máquina. O padrão de pinça dessa máquina aqui é o ER16, que é o padrão de 1,6 centímetros. Então, o diâmetro da pinça tem que ter esse tamanho. Sempre que você for procurar uma pinça ou uma broca, procure a broca correta para a pinça e a pinça correta para o seu padrão de máquina. Agora que você já entendeu um pouco mais sobre o que é uma CNC, chegou a hora da gente escolher um arquivo e fazer um trabalho aqui. Então vamos para o escritório, escolher o arquivo que a gente vai cortar e também preparar ele para trazer para a nossa CNC. Bom, agora chegou a hora da gente escolher qual vai ser o projeto que a gente vai fazer na nossa CNC. E eu vou mostrar para vocês alguns sites e como que você prepara esse projeto, qual software você pode utilizar para fazer o seu projeto, tanto em termos de arte e também em termos de percurso, que é onde você vai escolher a fresa que você vai utilizar, número de passadas e tudo mais. Vamos lá? Então, aqui no computador eu já abri o primeiro site que eu mais utilizo para baixar projetos, que é esse aqui, que é o 3axis.co. Nesse site você vai encontrar tanto projetos em DXF, CDR, que é o CorelDRAW, projetos específicos para corte a laser, você vai encontrar também projetos planos, vetores de graça, PDF, bitmap, DWG e por aí vai. O interessante é que você clica e é tudo de graça. E aqui a variedade é muito grande. Vocês podem ver aqui na tela um carro, que é um item de decoração, tem utilitários, por exemplo, um pack para carregar suas garrafas, enfeites aqui como árvore de Natal, caixas, porta-objetos, porta-canetas e por aí vai. Hoje eu vou escolher algo mais pro lado da mobília, eu vou escolher uma mesa. Então eu já pesquisei aqui, procurei por uma mesa e eu vou fazer essa mesinha de centro, que é algo que eu acho interessante e como é um primeiro vídeo onde eu vou estar ensinando, é um projeto mais simples para a gente executar. A mesa ela vai cortar numa chapa plana e ela vai gerar para mim 3 objetos de corte aqui, ó. Um dos pés, o outro pé, os pés se encaixam e o tampo aqui da nossa mesinha. Aí aqui no site você tem tanta opção para visualizar em 3D objetos, em alguns objetos, ou então visualizar como vai ser o vetor. O vetor que vai vir para você vai ser exatamente esse aqui. Você pode clicar em download, vai gerar uma página de download, vamos aguardar os 5 segundos e pronto, ele vai baixar, ele baixa mesmo com esse nome estranho, mas você pode ver o importante, a extensão que é o .dxf. Antes de eu preparar o arquivo, eu quero, além de mostrar esse site, que é o 3axis, vou mostrar também aqui o Thingiverse, que é um site onde você encontra desde projetos para impressoras 3D, mas também você encontra projetos para CNC, projetos para corte a laser e por aí vai. Então, é mais uma opção que você tem. E o último é esse aqui, o File CNC, onde você também encontra diversos projetos. E esses projetos são, no geral, gratuitos. Então, aqui uma cadeira, por exemplo, uma opção de tábua de carne para quem quer decorar uma tábua de corte de carnes,
organizador de móveis, casas de boneca e por aí vai. Então, pessoal, agora que a gente já baixou o nosso arquivo, antes da gente criar o percurso, é sempre importante a gente abrir o arquivo e verificar as medidas para ver se vai com aquilo que a gente quer trabalhar. Então vamos lá. Aqui no CorelDRAW, vou pegar aqui o arquivo que eu acabei de baixar, vou colocar ele aqui no Corel, vou importar, o Corel já importa o DXF e aqui eu tenho o meu arquivo. A primeira coisa que eu gosto de trabalhar é pensar o seguinte: a nossa fresadora ela tem uma medida de 1,20 m por 1 m. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil de eu usar como referência. Esse é o tamanho da nossa mesa. Então, desse tamanho, eu quero que o meu projeto fique um pouquinho maior. Então vamos lá. A perna aqui da minha mesa, deixa eu desagrupar. A perna da minha mesa, ela teria, nesse momento, 46 centímetros. Eu quero ela maior, eu quero que tudo isso fique maior. Então vou aumentar aqui de forma proporcional. E aí, aqui agora, minha mesa vai ter 56 centímetros de altura, por exemplo. Então, feito isso, agora é hora da gente checar algumas coisas. Por exemplo, qual que é o material que você vai trabalhar? Eu escolhi o MDF de 9 mm para fazer esse trabalho. Então, a primeira coisa que eu preciso prestar atenção são nos encaixes. Essa parte aqui do meu trabalho tem que encaixar exatamente aqui ou na que está na vertical. O que é importante? Essa largura aqui a gente pode até manter, porém a gente tem que lembrar da espessura, que vai ser uma espessura de 9 mm. Então o que eu vou fazer? Vou colocar os 9 mm aqui nessa região. Pronto, aqui já vai encaixar. Nós devemos lembrar também que tem que fazer a sua intenção, se ela é ultrapassar o encaixe ou se você não quer que esse encaixe fique visível. O que você pode fazer? No caso, ao invés de cortar aqui essa região, eu vou apenas fazer um desbaste utilizando a minha fresa. Então eu vou apenas perfurar 6 mm. Tem que lembrar que isso aqui vai encaixar lá. Então aqui tem que ter no máximo esses 6 mm para na hora de encaixar não atravessar a mesa e ficar com um tampo bonito. Então vamos já ajustar essa parte do nosso projeto. Como eu vou querer isso aqui com 6 mm, você pode usar uma linha de referência ou simplesmente abaixar. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a altura de 6 mm. Posso ligar utilizando os nós. E agora eu quero abaixar isso aqui até chegar nos meus 6 mm. Então vamos ajustar essa curva para que se encaixe exatamente no tamanho. Posso apagar aqui meu outro objeto e pronto. Vou repetir a mesma coisa aqui desse lado. Feito isso, posso apagar. O último detalhe que a gente tem que se atentar é essa peça aqui do centro. Por quê? Isso aqui vai encaixar aqui nesse outro projeto. Então, para que ele se encaixe e tenha uma certa dureza, para que fique bem firme, a gente precisa que tenha um encaixe do mesmo tamanho, lembrando a espessura do nosso MDF. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou fazer aqui com que essa entrada tenha aí pouco mais do que os 9 mm do nosso MDF. Vou utilizar a mesma referência que já existe aqui, vou diminuir para essa largura de 9 mm e agora eu vou apenas ajustar as curvas através do seletor de curvas aqui do Corel. Pronto, vou fazer a mesma coisa ali no outro objeto e a gente vai ter o nosso trabalho final. Então, pessoal, agora basta a gente organizar aqui o modo que a gente quer cortar, né? Para deixar tudo encaixadinho na mesa, para ocupar o melhor espaço possível. E exportar o nosso arquivo. Como que a gente vai exportar? Nós podemos exportar ou em PDF, ou em DXF, DWG, ou EPS, aí tem que ser em vetor. Eu vou abrir aqui o Aspire e eu já importei aqui o meu projeto. O Aspire, ele aceita tanto arquivos em EPS, quanto AI, quanto DXF, PDF e por aí vai. Com o meu vetor importado, aqui os encaixes todos já ajustados, eu vou então preparar para o meu trabalho. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui em percursos de ferramenta e mostrar a secção para percursos.
E eu vou selecionar o que eu quero cortar primeiro, a ordem. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou querer que a minha fresa faça é que faça o desbaste aqui dessa parte central. Então, eu vou selecionar aqui os 4 pontos e vou vir aqui em criar percurso de preenchimento. Antes, é muito importante eu definir a largura do meu material. 9 milímetros, já selecionei aqui. Vou dar um OK, selecionar aqui novamente. Cota inicial é uma parte que você quer retirar do seu MDF. Eu quero que ele utilize o tamanho exato do MDF. Profundidade do meu MDF. Eu coloco aqui os 9 milímetros. Ferramenta. Aqui você tem ferramentas, tanto medidas imperiais como medidas métricas. Aqui no Brasil a gente utiliza as medidas métricas. End mill significa aquela fresa de ponta reta que a gente utiliza. No caso, para esse corte, eu vou utilizar uma fresa de 3 milímetros. Que ele vai me dar a fresa, minha fresa é exatamente como essa. Detalhe, aqui na fresa você já pode configurar as rotações do seu spindle. Meu spindle eu já vou colocar aqui 20.000 RPM. Um fator muito importante, como eu quero um corte mais bem acabado, menos grosseiro, eu vou colocar mais passagens. Além de preservar a fresa para que ela não faça tanto esforço nem esquente muito de uma vez, ajuda também para você ter um acabamento melhor. Eu vou colocar aqui 3 passadas. Ela vai passar, vai dividir o tamanho do MDF em passadas. Então aqui, ó, quando a gente coloca as 3, ele dividiu, vai fazer uma passada de 3 milímetros, uma de 6 milímetros e uma de 9. Um fator importante que eu esqueci de falar, como eu quero fazer o desbaste, eu vou vir aqui, vou selecionar e vou diminuir de 9 para 6 milímetros. Por quê? Se eu deixar 9, vai atravessar o MDF, eu não quero que atravesse. Então vou deixar os 6 milímetros e no final vou clicar aqui em calcular. Ele já calculou para mim apenas o desbaste das partes centrais. Vamos voltar aqui. Agora eu vou selecionar os vetores. Posso selecionar todos de uma vez. Vou tirar apenas aqui meus objetos que eu já marquei. Vou criar um percurso. Criei aqui o percurso. Vou voltar aqui e vou criar um percurso de corte. Vou selecionar a profundidade, 9 milímetros. Selecionar a fresa de 3 milímetros, 20.000 RPM. Vou editar, que eu vou querer 3 passadas. E aqui você pode escolher como você vai usinar. Fora, ele vai usinar por fora da linha do vetor. Dentro, ele vai usinar por dentro, respeitando o tamanho do vetor. E sobre, ele vai usinar exatamente em cima aqui da sua linha. Então você tem que calcular, já fazendo o seu projeto, o tamanho da sua fresa e descontar isso de um encaixe ou acrescentar isso em um encaixe. Feito isso, então vamos clicar aqui embaixo, calcular e pronto, é gerado o nosso arquivo de corte. Por fim, nós podemos ou selecionar o corte primeiro ou o preenchimento primeiro e aqui a gente pode fechar. Fechou, clicou em guardar percurso. Nessa parte a gente pode selecionar a seguinte extensão, é TAP. Como que eu vou colocar? G-Code milimetral. .TAP, guardei o percurso, vou selecionar, ele vai gerar para mim um G-Code. E também você pode salvar com o nome que você quiser e a descrição. Então pessoal, agora que a gente já criou o arquivo, vamos lá para a fresa, levar esse arquivo e já preparar ele para o corte.